As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, e noites e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Esse é o trecho do canto primeiro de Os Lusíadas de Camões, mais especificamente o começo do canto primeiro. Eu só usei ele para exemplificar a força da poesia em língua portuguesa. Nesse exemplo, poesia épica. E por que eu estou utilizando esse logo no começo? Porque aqui eu quero falar qual que é a função da poesia, para que serve a poesia. Porque muita gente, a maioria das pessoas, na verdade, que tem um completo desconhecimento da real função da poesia, acredita que a poesia, na verdade, é uma frescura. É um jeito difícil de falar algo simples. Ou um jeito rebuscado de falar algo simples, talvez querendo se aparecer, querendo fazer pose, ou coisa do tipo. Muitos outros acreditam que é uma espécie de masturbação literária, sem nenhuma utilidade, um tipo de divertimento besta com a linguagem. Em geral, até mesmo pessoas que leem, pessoas que gostam de ler, acabam enveredando para a literatura de ficção, enveredando para áreas específicas, filosofia, sociologia, direito, história. Isso para falar de ciências humanas, né? E deixam a poesia de lado, porque acham que ela é algo completamente descartável, algo sem nenhuma utilidade social, ou coisa do tipo, a gente pode viver sem ela. Mas aqui eu vou falar para vocês qual é a função da poesia, para que ela serve e como que ela é importante para a nossa inteligência. E sem ela, na minha opinião, não há nem civilização. Como se me alonga de ano em ano a peregrinação cansada minha. Como se me encurta e como ao fim caminha este meu breve vão discurso humano. Vai se passando a idade e cresce o dano. Perde-se um remédio que ainda tinha, e se por experiência se adivinha, qualquer grande esperança é grande engano. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero colocar que a poesia é a primeira forma de literatura que aparece em todas as civilizações. Se você vai, que hoje é mais difícil encontrar, né? Se você vai numa tribo indígena, afastada completamente da sociedade contemporânea, se você vai numa tribo africana, se você vai numa tribo, numa ilha da Oceania ou coisa do tipo, você pode até não encontrar linguagem escrita, mas você vai encontrar, se você conversar com algumas pessoas da tribo, se você conversar principalmente com os líderes da tribo, e você pedir para eles contarem a história da tribo deles, eles vão contar uma espécie de mito que vai se expressar basicamente numa poesia, uma poesia mitopoética. Então a gente percebe que toda civilização, por mais rudimentar e menos avançada, é complicado dizer isso, né? O que é mais avançado do que, mas enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Qualquer civilização começa com a poesia. Se vocês tentarem, eu sei que hoje poucas pessoas têm acesso a isso, se vocês tentarem ler a Torá e também a Bíblia cristã, né, que também tem, o Gênesis da Torá, o primeiro livro, o começo dele, os 3 primeiros capítulos, é a criação do mundo por Deus. É algo muito sucinto. Mas aquilo está escrito em hebraico, quase que de uma maneira mitopoética. Então isso são alguns exemplos, né? A gente percebe que na base
da civilização, a primeira coisa que aparece é a poesia. A poesia mais rudimentar, às vezes até um pouco sem rima, quase se relacionando com a música ou coisa assim, mas é a poesia que aparece em primeiro lugar. Então a gente já vê uma importância. Por que a poesia é a primeira que aparece? Antes até mesmo, muitas vezes, da linguagem escrita. Porque é muito difícil ter literatura de ficção se não há linguagem escrita. Podem ter histórias passadas de boca a boca, coisas do tipo, mas uma literatura avançada necessita de uma linguagem, necessita de um trabalho linguístico mais avançado. Então esse é o primeiro ponto. Toda civilização nasce com um mito que se expressa em poesia. E isso a gente já deveria refletir muito por que isso acontece. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não o fiz. A roupa que eu vesti era errada, conheceram-me logo por quem eu não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, ela estava apegada à cara. Quando a tirei e olhei ao espelho, já tinha envelhecido. Não sabia colocar a roupa que não havia tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão, tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que sou sublime. O segundo ponto que eu quero colocar aqui, e aqui a gente vai fazer uma definição do que é a poesia. Eu vou pegar a definição do poeta brasileiro Bruno Tolentino, que para mim é a definição perfeita do que é poesia. O Bruno uma vez disse que poesia é o jeito memorável de dizer. E o que ele queria dizer com isso? Que o poeta, ele vai expressar, principalmente a poesia vai expressar sentimentos, os sentimentos humanos, os mais variados. Os mais variados. Porque muita gente acha que a poesia só vai expressar o sentimento de amor. Muito pelo contrário. O sentimento de amor é uma coisa muito pequena dentro da poesia. A poesia trata de muitos outros sentimentos, muitos outros afetos humanos. Então, o poeta vai pegar situações humanas, principalmente relacionadas aos sentimentos, aos afetos, a como que as pessoas se relacionam com o mundo e sentem o mundo, e descrever isso em palavras. Descrever esse sentimento de uma maneira memorável. Por que de uma maneira memorável? De uma maneira que seja dito da mais perfeita possível e da mais exata possível, que outras pessoas, ao lerem aquilo, vão conseguir observar e falar: era exatamente isso que eu estava sentindo. Eu não conseguia me expressar, mas eu lendo essa poesia, agora eu consigo me expressar. Eu sei agora o que eu estava sentindo realmente. Então, o poema, nesse sentido, tem quase como uma função psicoterapêutica. Por quê? Porque o que é uma psicoterapia, no final das contas? Uma psicoterapia é uma tentativa ali você vai procurar a ajuda de um psicólogo, de uma psicóloga, para eles tentarem entender qual é o real problema que você está sentindo. Porque muitas vezes você chega lá com uma queixa e, na verdade, o seu real problema é outro. Não é aquela queixa. Aquilo lá era só um sintoma de algo muito maior, de uma outra coisa. E o grande X da questão é encontrar essa outra coisa e o próprio paciente ou cliente, como queiram chamar, conseguir dizer qual é o problema dele. Quando ele consegue dizer: meu problema é esse. Eu cheguei aqui falando que era aquilo, mas na verdade é esse o problema. Quando ele consegue dizer, aí que começa o processo de cura, ou pelo menos o processo de aceitação, o processo de superação daquela dificuldade. Então, a gente percebe que o falar, o expressar o sentimento da maneira correta, da maneira mais exata possível, ela tem uma função psicoterapêutica. Você conseguir dizer e expressar aquilo que você está sentindo. Então, a poesia, ela tem essa função. Tem essa função de você ler vários poetas, ler vários poemas. Você vai ver vários tipos de situações humanas e de
expressão de sentimentos humanos. Então você consegue se expressar e entender melhor os seus próprios sentimentos, aquilo que você estava sentindo. Muitas vezes, por exemplo, o sentimento de falta de sentido ou de vacuidade, quantos poetas não falaram sobre isso? E você talvez consiga entender muito melhor, em específico, o seu problema de vacuidade, o seu problema de falta de sentido. Então, essa é uma função que, para mim, é a principal da poesia. O poeta conseguir transformar aquele sentimento humano que era nebuloso, que ninguém sabia descrever direito, ele consegue descrever. E a partir do momento que ele consegue descrever, porque o poeta, para ser um bom poeta, ele consegue dominar a língua muito bem. E por dominar a língua muito bem, ele consegue descrever muito bem os dramas humanos. E a partir do momento que ele escreve isso, coloca aquilo num poema, aquilo vira moeda corrente. Aquilo você consegue ler e também se vê ali. Então tem uma função social muito importante também. Não é o poeta não está escrevendo somente para ele mesmo, somente falando do sentimento dele. Às vezes ele não está falando do sentimento dele. Às vezes ele está fingindo apenas. Como diz o Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, pois o homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. E se há alguém ainda que causa pena da tua chaga, apedreja a mão vil que te afaga e escarra na boca que te beija. E eu acredito que apenas com esses dois pontos que eu coloquei, o ponto de que a poesia nasce com a civilização, toda civilização nasce com um mito que se expressa em poesia, e a poesia servindo como uma forma de conseguir expressar os seus próprios sentimentos, a leitura da poesia como uma forma de também se conhecer, conhecer a si mesmo. Se com esses dois pontos você não se convenceu, tem um terceiro ponto também que eu acho muito importante, mas eu acho que é um ponto um pouco menor aqui, que é a questão de você aprender a escrever com os poetas. Claro, a extensa leitura de literatura, muito mais do que filosofia e, enfim, as outras e outras ciências humanas em geral, ensinam as pessoas a escreverem. As pessoas escrevem melhor quando tem um costume de extensa leitura de literatura. É natural. Elas acabam copiando estilos literários, principalmente aqueles que ela mais agrada a elas, né? A poesia também acontece a mesma coisa. Você lendo poesia em abundância, a grande poesia em língua portuguesa, e um parêntese aqui, a poesia em língua portuguesa é uma coisa maravilhosa. Eu acredito, isso é uma opinião minha, que a poesia atingiu níveis muito superiores do que a literatura de ficção no Brasil. Em Portugal é um pouco diferente, mas especificamente no Brasil, porque muitos poetas brasileiros e portugueses atingiram até níveis metafísicos, de especulação metafísica, coisa que a literatura, principalmente a brasileira, tem muita dificuldade, que ela se apega mais à materialidade, à mesquinhez do dia a dia. Infelizmente, a literatura brasileira, na minha visão, ela ainda é muito provinciana, apesar de que tem um valor inestimável, é algo incrível, incrível. Mas, infelizmente, ainda não conseguiu produzir autores de maior envergadura, internacionalmente falando, que outros povos poderiam ler e apreciar e entender sem muita dificuldade. A poesia não. A poesia eu acho que atinge níveis mais altos, porém, como eu já disse, é muito difícil traduzir poesia. Muito, muito difícil. Para quem já tentou ler poemas em outros idiomas e pegou uma tradução, sabe que a tradução nunca é a mesma coisa. Porque muitas vezes, principalmente em poesia,
as palavras não vão rimar da tradução. Isso vai ficar esquisito. E você procurar uma rima, uma outra, talvez possa estragar o entendimento. Então, é muito, muito difícil. Muito difícil. O ideal é tentar dominar um outro idioma e ler no original mesmo. Ler no original. E eu acho que por isso, por o português ser uma língua muito difícil para outras pessoas aprenderem, então se torna uma coisa meio limitada. Limitada para os falantes de português. Talvez os que falam espanhol tenham mais facilidade, né, para leitura, mas fica muito limitado, infelizmente. Que eu acho que a poesia brasileira e a poesia portuguesa é algo que bate de frente com qualquer outro país, qualquer outra poética. Já a bocage não sou, a cova escura. Meu estro foi parar desfeito em vento. Eu aos céus ultrajei, o meu tormento. Leve-me torne sempre a terra dura. Conheço agora já quão vã figura, em prosa e verso fez meu louco intento. Musa, tiver algum merecimento, se um raio de razão se visse pura. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Por fim, nem precisa dizer que a poesia tem uma função na nossa inteligência. Porque se ser mais inteligente ou menos inteligente significa a gente compreender as coisas, compreender como as coisas funcionam, dentre elas compreender o próprio funcionamento das emoções humanas, então a poesia deixa as pessoas mais inteligentes. Porque você lendo poesia, juntamente com literatura de ficção, você vai ter ali uma gama de possibilidades humanas, em compreender uma gama de situações humanas, mesmo nunca tendo vivido nenhuma delas. Porque, como eu disse, a poesia é a expressão de sentimento colocado no papel de uma maneira memorável, de uma maneira exemplar, que a gente vai poder reler aquilo e se encontrar ali dentro. Ou muitas vezes mesmo que a gente não tenha tido aquele sentimento, a gente consegue compreender aquele sentimento. Igualmente, a literatura de ficção ela vai colocar situações humanas vividas ali no mundo real, dramas humanos, que mesmo que a gente não tenha vivido, a gente consegue compreender. E às vezes a gente, lendo um romance, a gente entende uma situação que a gente viveu, uma situação que a gente está passando. Isso é muito interessante. Muitas vezes acontece. Então, a literatura, tanto de ficção e a poesia, em particular, como a gente está falando dela aqui, ela tem uma função social e uma função na inteligência das pessoas. As pessoas passam a escrever melhor, as pessoas passam a se comunicar melhor, comunicar para os outros e comunicar para si mesmo aquilo que elas estão vivenciando e passando, o que elas estão sentindo. Isso é muito importante para a nossa própria organização. Porque a gente percebe, por exemplo, pessoas que a gente entende que não tem grandes conhecimentos da vida, enfim. É uma pessoa que tem um repertório linguístico muito pobre e também, muitas vezes, consegue descrever muito mal os próprios sentimentos que está vivendo, usa um ou outro chavão. E aqui que está o ponto-chave. A poesia, ela vai servir para a gente fugir do chavão, fugir da frase feita, fugir do clichê. Porque quanto mais poesia a gente lê, mais a gente vai conseguindo nos individualizar, nos descrever muito melhor, descrever o outro muito melhor, individualizar também o outro, que a gente vai conseguir descrever o outro nas suas particularidades e idiosincrasias. Isso é muito importante. De repente, direi tudo, mas com tanta veemência, com tanta aspereza de expressão e sofrimento, que terás minha demência no coágulo sangrento desabado sobre a mesa. E sairei pelas ruas, sem saber em que cidade estive, estarei. Triste, alegre, puro, impuro, vejo a morte em cada muro, vejo a morte ressoando na campainha do outro lado, e estertorando direi que vejo o sangue pisado nessas ervas, pés e mãos.
nesses gestos, nesses risos, direi que vejo sangue pisado até na face do rei. De repente, num soluço, direi tudo quanto existe. Não serei nem bom nem triste, serei apenas um grito doloroso rebentado na expressão do momento. E o mundo penoso aflito restará desesperado num coágulo sangrento. E se você está até aqui nesse vídeo e eu consegui te convencer de que a poesia é importante e você não tem experiência ou pouca experiência de leitura de poesia, pode estar se perguntando por onde começar, como começar a ler poesia. Muita gente tem dificuldade, principalmente de entendimento, principalmente de a compreensão mesma do que o poeta estava querendo dizer ali no seu poema. Eu apenas te diria que você deve começar a ler. Assim como no começo da vida de leitura de todo mundo, a gente tinha dificuldade de compreensão e depois isso foi sendo vencida. Livro após livro, a gente foi vencendo isso e vai vencendo a todos os dias, cada vez melhorando o entendimento. Então a poesia deve ser começar dessa forma, lendo os clássicos da poesia em língua portuguesa, tanto poesia portuguesa como poesia brasileira e poesia de outros países de língua portuguesa, em especial língua portuguesa. Se você domina um outro idioma, pode tentar também no outro idioma que você domina. E eu só não te indicaria, se você não tem prática de poesia, de pegar ele épicos. Porque os épicos, você tem que ter prática de poesia, senão você vai aproveitar muito pouco. Por exemplo, Camões, você pode ler a poesia lírica dele, mas os Lusíadas é um pouco mais difícil. Os Lusíadas você tem que ter um pouco mais de prática para você compreender e apreciar a obra de uma maneira muito melhor. Sem contar os clássicos, os épicos clássicos, né? Por exemplo, a Divina Comédia, a Odisseia, a Odisseia e a Ilíada, né? Ou a Eneida, são todos épicos que devem ser lidos, mas você precisa de um pouco de maturidade de leitura de poesia para poder apreciar esses clássicos da melhor maneira possível. Ter um entendimento suficiente e adequado daquelas obras. Porque senão você vai acabar lendo e falar, nossa, que porcaria que é essa, porque as pessoas falam tão bem, por exemplo, da Divina Comédia, isso tá uma porcaria, e você não vai conseguir apreciar a obra, entende? Mas, como eu disse, a poesia tem uma função social e ela serve para alguma coisa. Ela não é um simples divertimento, ela não é um simples passatempo, e principalmente ela não é algo que, sei lá, um adolescente, depois de que foi chutado pela namorada, escreve meia dúzia de versinhos ali. Aliás, se você faz isso, tem esse costume, é até bom, porque, perceba, até nisso a pessoa consegue descarregar alguma emoção e tentar descrever a própria emoção que está sentindo ali, colocar no papel. Às vezes fica uma porcaria, porque nem todo mundo tem essa vocação, essa habilidade de escrever poesia. Os poetas são muito raros e eu temo que é uma função que está se perdendo completamente. Hoje a gente tem um número... Acho que não tem nenhum poeta brasileiro mais. A poesia, os poetas que a gente chama de poetas brasileiros são músicos. Eles fazem música e música não é poesia. Apesar de que também trabalha com a musicalidade do idioma, mas música não é poesia. Apesar de que a gente pode decorar poesia, e esse é um outro ponto também, ouvindo uma outra pessoa recitar. Aqui no YouTube tem várias pessoas que recitam poemas. Recitam muito melhor do que os poemas que você viu aí eu recitando. Então é até interessante ouvir, porque aí você consegue decorar o poema. Porque, como disse o Bruno Tolentino, a poesia é o jeito memorável de dizer. Então isso vai ficar na sua memória. E nada melhor para ficar na memória do que ouvir muitas vezes aquilo. A poesia deve ser lida muitas vezes ou ouvida muitas vezes. E essa é uma outra dica que eu dou. Caso você tenha dificuldade na leitura, ouça alguém recitando o poema, que talvez você consiga aprender e até decorar muito mais fácil. Não sei por que nós brasileiros a gente tem um ouvido para decorar muito melhor do que a leitura.
A gente tem mais dificuldade em decorar lendo do que ouvindo. E nesse caso da poesia é muito interessante decorá-la e depois que você conseguiu mais ou menos decorá-la, em algum momento você vai utilizá-la. Ela vai servir como uma ferramenta descritiva da realidade. Isso é muito interessante, isso acontece muitas vezes. Perante a morte, empalidece e treme. Treme perante a morte, empalidece. Coroa-te de lágrimas, esquece o mal cruel que nos abismos geme. Ah, longe o inferno que flameja e freme, longe a paixão que só no horror floresce. A alma precisa de silêncio e prece, pois na prece e silêncio nada teme. Silêncio e prece no fatal segredo, perante o pasmo do sombrio medo, a morte e os seus aspectos reverentes. Silêncio para o desespero insano, o furor gigantesco e sobre-humano, a dor sinistra de ranger os dentes.